Começar gravando antes que eu esqueça. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está indo para a nossa quarta live, falando um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas. Então, só para localizar vocês, a gente está na 8ª semana da quarentena. A gente revisou, introduziu um pouquinho o conceito de genética. E na aula anterior, na semana passada, eu comecei os conteúdos do segundo BI, em que a gente falou na cadeia alimentar, na teia alimentar, e agora eu venho falando de pirâmide ecológica. Só para relembrar alguns conceitos, na aula anterior eu falava sobre a ecologia, que é a ciência que estuda a relação dos seres com o meio. Logo depois a gente falou que para conseguir compreender a ecologia em si, a gente precisava conhecer o ecossistema. Então, nós falávamos da organização que os seres vivos têm, falávamos da população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, falávamos de uma comunidade, que é o conjunto de várias populações, falávamos então do ecossistema, que é o conjunto de fatores abióticos e bióticos, sendo bióticos a nossa comunidade. E nós discutíamos os fatores do ecossistema. Então, nós tínhamos os fatores abióticos e bióticos. Os abióticos, a luz, a temperatura, a água, e os bióticos, os seres produtores, consumidores e decompositores. Quando nós falamos de uma cadeia alimentar, a gente fala desses 3 grupos, porque nós estamos falando da transferência da matéria e da energia entre esses seres, sendo o primeiro a começar sempre o indivíduo produtor. O produtor é sempre a base da cadeia alimentar, justamente porque ele é fotossintetizante autótrofo. Ele produz o seu próprio alimento, portanto, produtor. Logo depois, a gente viu que alguém precisa comer esse produtor, que é o consumidor primário. Alguém consome o consumidor primário, então, consumidor secundário. Normalmente, indivíduos onívoros vão fazer parte de consumidor secundário ou carnívoro. Consumidor terciário, quaternário e assim por diante. Discutimos que nas cadeias alimentares, os seres decompositores não aparecem descritos porque eles podem estar lá em qualquer momento, em qualquer etapa da cadeia. Falava eu também na aula anterior que a cadeia alimentar faz uma certa ciclagem de nutrientes. Os elementos químicos conseguem circular pela alimentação, como carbono, nitrogênio, oxigênio. E ele vai ser devolvido para o meio ambiente lá no final do processo, quando ele for fazer os ciclos biogeoquímicos. Já a energia não é transformada. A cadeia alimentar ela é unidirecional, então a energia ela é muito maior no indivíduo produtor, e quando ela passa para o consumidor primário, ela tende a ir diminuindo. E essa energia jamais volta, então tudo vai, mas não retorna no caso desse grupo específico, quando a gente estiver falando de uma cadeia. Na teia alimentar, eu tenho aí um conjunto de várias cadeias, né? Então, eu consigo observar vários seres podendo participar de várias cadeias alimentares. Então, aí eu tenho uma teia. Bom, na aula de hoje, eu venho representar as cadeias alimentares. Se vocês perceberam, eu joguei essa aula um pouquinho mais tarde, 10 minutinhos mais tarde, para que a gente pudesse conversar com calma e mesmo assim ainda ter uma aula curta, porque as pirâmides ecológicas são um dos temas mais curtinhos que nós vamos trabalhar. E um dos temas que aparecem muito em vestibular, que é fazer a avaliação da pirâmide ecológica. E é isso que eu quero mostrar para vocês, então, na aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem chamar pelo microfone, que a prof está à disposição. Então, vou apresentar para vocês. Agora eu já não consigo visualizar o chat. As pirâmides ecológicas. Bom, as pirâmides ecológicas que estão lá no nosso material, na página 21, da frente A. Só anotando que eu vou fazendo a chamada junto com vocês. Então, estou lá na página 21 da frente A. Tá? Pirâmides ecológicas.
As pirâmides ecológicas são formas gráficas, então uma maneira gráfica de representar a cadeia alimentar. Então, eu vou estar trabalhando com um fluxo unidirecional. Então, eu vou ter ali só um conjunto de seres vivos. Ela é representada por meio de retângulos, como eu vou demonstrar aqui com vocês. Então, nós temos retângulos como base, sendo a base sempre indivíduos produtores. Logo depois, nós temos os consumidores primários, os consumidores secundários, terciários, quaternários, até onde for a cadeia que eu estou representando, tá? Nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas. E aqui até tem um detalhe. Quando a gente fala pirâmide ecológica ou pirâmide alimentar, tem que ficar atento. Em contexto de ecologia, também pode aparecer o termo pirâmide alimentar. Só que a gente tem que ficar bem atento com a parte lá dos alimentos, que também pode aparecer quando se fala da pirâmide alimentar, do contexto de comida mesmo, de carboidrato, de proteína. Então, tem que ficar um pouquinho atento, porque pode causar uma breve confusão, né? Então, procura sempre usar o termo pirâmides ecológicas, é o mais atual. Nós temos 3 tipos de pirâmides ecológicas. A pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. O nosso material, ele trouxe invertido da forma que eu vou trabalhar aqui, mas eu sempre gosto de trabalhar nessa ordem. Então, primeiro eu quero apresentar a vocês a pirâmide ecológica de número. A pirâmide ecológica de número, ela normalmente conta os indivíduos. Então eu tenho 1000 plantas para 300 gafanhotos, para 20 aves. Então ela está me contando quantos indivíduos eu tenho em cada nível trófico, então em cada posição nessa pirâmide. Mais uma vez, os seres decompositores não aparecem nas pirâmides ecológicas, tá? Nunca vi, pelo menos em uma pirâmide específica, a gente está trabalhando um decompositor. Isso porque a pirâmide, ela tem uma tendência a ficar no formato de pirâmide, ou seja, a base tem que ser maior e a parte superior menor. Para que a gente siga esse processo, você não vai ter aí a ação de um decompositor, que são muitos. Então, normalmente, a pirâmide representa até os consumidores, portanto, uma cadeia unidirecional. A pirâmide de número, que conta os seus indivíduos, é facilmente identificada, justamente por essa condição. Então, 1000 plantas, 300 gafanhotos, 20 aves. Só que nós temos algumas exceções ao falar de pirâmide de número. A pirâmide de número é um tipo de situação que pode se inverter. Ou seja, eu posso ter uma pirâmide como essa que está aqui ao lado, que está invertida. Essa pirâmide normal que a gente observa aqui, a gente diz que é uma pirâmide direta ou típica, mas pode acontecer dela inverter. Essas pirâmides invertidas é que acabam gerando aí as famosas pegadinhas de vestibular, porque normalmente o vestibular te traz assim, identifique que tipo de pirâmide que a gente está trabalhando. É uma pirâmide de número? É uma pirâmide de biomassa? É uma pirâmide de energia? Então, para que eu consiga identificar uma pirâmide ecológica de número em condição de inversão, ou seja, ela vai estar invertida, você tem que olhar algumas situações. A pirâmide de número, ela vai inverter em 2 situações bem específicas. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o número de indivíduos em relação ao tamanho. Este exemplo é um dos melhores. Observa aqui que eu tenho 3 IPs. O IP, a gente sabe que é uma árvore grande, é uma árvore maior. 1000 besouros conseguem comer todo o IP? Assim, contando raiz, caule, folhas, flores, conseguem comer tudo o IP? Não. A gente sabe que esses 1000 besouros vão ser destruidores para as flores, para as folhas, mas não para o tronco do IP, porque o IP é uma árvore muito grande. Então, eu tenho 3 IPs para 1000 besouros. Então, automaticamente, eu tenho a inversão nessa minha pirâmide. Sempre quando a gente estiver falando de pirâmide de número, você vai encontrar um número. Então, ele vai te indicar que é uma pirâmide de número e você sempre vai olhar o tamanho do indivíduo, tá? É claro que ele vai te trazer indivíduos conhecidos, ele não vai te trazer uma espécie que você nunca ouviu falar, né? Então, a gente tem aqui 3 IPs para 1000 besouros. E esses 1000 besouros servem de matéria, energia, ou seja, vão servir de alimento para 20 aves. Por isso, a gente tem, então, a inversão.
Então, sempre que for verificar a inversão de pirâmide, observem o tamanho dos indivíduos. No caso da pirâmide de número, a gente tem mais uma situação que tem que ficar atento, que é o caso de parasitismo. A gente vai ver lá no terceiro bi as relações ecológicas entre os seres vivos. Então, a gente vai estar falando, inclusive, do parasitismo. Essa relação ecológica é aquela em que o indivíduo vive no outro, sem matá-lo, né? Mas usando o espaço do outro, né? Como moradia, como alimento. Então, ele está aproveitando tudo do outro. Só que ele não tem intenção que o outro morra. Se o indivíduo morre, você já tem aí uma perca. Quer dizer que esse indivíduo não está adaptado para fazer o que ele tem que fazer. Mas, quando a gente fala de uma pirâmide ecológica, bem invertida, como esse caso que está aqui, a gente observa a primeira situação, tamanho dos indivíduos. Segundo, se tem ação parasita, que é o que a gente observou aqui. Então, eu tenho uma árvore para 4 preguiças. Eu não sei a espécie da árvore, mas eu sei que a preguiça mora em ambientes, por exemplo, como a floresta amazônica, em que as árvores são gigantes. Então, eu tenho uma árvore de grande porte que está servindo de matéria e alimento para 4 preguiças. E eu sei que essas 4 preguiças, que comem literalmente boa parte do dia, né, passam o dia inteiro comendo e dormindo, elas não vão conseguir devorar essa uma árvore. E eu sei que nessas 4 preguiças, coitadinhas, elas estão precisando aí de um pentinho fino. Vai ter mais ou menos 1000 pulgas. Devem estar com a coceira desgraçada, as bichinhas. Então, a gente tem aqui uma ação de parasitismo. Essas pulgas não têm intenção que as preguiças morram. Elas querem apenas sugar o sangue das preguiças para conseguir gerar os seus filhotes. Então, a gente consegue ter aí 1000 pulgas entre 4 preguiças que vivem em uma árvore. Portanto, essa pirâmide é invertida. Tá? Mais uma vez, pirâmide de número, conta os indivíduos, e a gente precisa sempre olhar o tamanho desses indivíduos e também se a ação é de parasitismo. Se é parasitismo, pode ficar atento que você está com uma pirâmide de número. Até aqui tranquilo, povo? Isso vocês encontram, a pirâmide de número está lá na página 23. Lá na 22, a gente tem a pirâmide de biomassa. Mas o que é biomassa, professor? Essa palavra é estranha. A biomassa é a quantidade de matéria orgânica que é assimilada pelo indivíduo. Isso, é claro, quando a gente fala muito de planta, né? A gente fala muito do contexto de biomassa. Para você identificar a biomassa das plantas, que é com quem a gente consegue fazer esse processo, você tende a colher principalmente as folhas, que é onde a gente tem mais biomassa. Você tende a secar as folhas e aí sim medir a biomassa. Claro que quando a gente fala de um animal, por exemplo, é um pouco mais difícil para medir a biomassa, não vou secar ele, né, para conseguir fazer esse processo. Mas a gente consegue ter uma estimativa para medir, então, o que é essa biomassa. Então, a biomassa é sempre essa matéria assimilada, né, dos indivíduos. Normalmente, quando a gente fala de uma pirâmide de biomassa, ela também pode aparecer da forma típica, ou normal, como a gente chama, direta para alguns, e ela também é representada como unidade de medida específica. Isso faz com que você identifique facilmente a pirâmide de biomassa. Então, normalmente aparece quilos por metro quadrado, grama por centímetro quadrado, né? Aqui até apareceu grama por metro quadrado. Então, normalmente ele vai te trazer a unidade de medida de massa em relação ao espaço que ele está ocupando, né? Então, vai estar falando ali a questão do próprio volume. Nessa questão direta, ele me representou 1 tonelada de feno serviu de matéria-alimento para 250 quilos de bezerro. Ele não me disse quantos bezerros são, né? Mas ele me trouxe a biomassa do bezerro, então 250 quilos, para servir de alimento para 80 quilos de homem, né? Claro, pode ser mais que um ou pode ser só um, né? 80 quilos é normal para ser um só. Então, você consegue ter aqui uma cadeia alimentar unidirecional. Normalmente, quando se fala de pirâmide de biomassa, o exercício, a atividade, ele vai te trazer uma condição do ambiente. Então, por exemplo, estamos em um ambiente seco.
que está passando por seca. Se ele está passando por seca, vai baixar a biomassa do indivíduo. Então, ele vai estar te representando e te ligando a algum ambiente. Tá? Ou em uma exceção, no qual a gente tem pirâmide invertida. Então, pirâmide de número e pirâmide de biomassa, observem que a gente consegue inverter. A pirâmide de biomassa, ela só é invertida em uma situação específica. Deixa eu só verificar aqui. A situação específica é a seguinte: sempre que fala de ambiente marinho, pode ter certeza que é pirâmide de biomassa. Então, sempre que fala de ambiente marinho, é pirâmide de biomassa. Observem essa pirâmide invertida que nós temos aqui. A base sempre são seres produtores. Nesse caso, a gente tem o fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Fito vem de planta. O plâncton são os seres que estão na coluna de água. Eles tendem a ficar na superfície, mas não são nadantes. Então, são seres que vão com o movimento da onda. O fitoplâncton são seres fotossintetizantes autótrofos. Só que eles não conseguem ficar em grande quantidade para servir de alimento para o zooplâncton. Zoo, animal, plâncton também na coluna de água. Os seres que compõem o zooplâncton são minicrustáceos, alguns protozoários, até eu classifico o plâncton do Bob Esponja aqui como um zooplâncton, como um protozoário. Tá? Mas então por que eu tenho tanto zooplâncton que consegue se alimentar do fito e o fito é tão pequeno? Bom, o fitoplâncton ele consegue servir de alimento para o zooplâncton e ele realmente não tem uma quantidade muito significativa, justamente porque eu tenho muito zooplâncton para se alimentar dele. A questão é que ele tem um ciclo reprodutivo muito rápido, então eu consigo sempre ter alimento para esse grupo, mesmo que seja em uma quantidade menor. Por isso, a biomassa tende a ser menor. Então, eu tenho uma biomassa menor de fitoplâncton que está servindo a uma biomassa maior de zooplâncton. Observem que daqui para frente a pirâmide passa a ser típica. Então, eu tenho peixes menores se alimentando do zooplâncton, peixes maiores se alimentando do zooplâncton, e aí sim diminuindo a sua biomassa. Então, está diminuindo a sua massa assimilada. Tá? Sempre que inverter uma pirâmide, olha, se tiver ambiente marinho, com certeza é de biomassa, porque é a única situação em que uma pirâmide de biomassa se inverte, tá? Então, lembrando, pirâmide de número, eu consigo ter ela típica, direta, consigo ter ela invertida. Se ela inverteu, eu olho o tamanho dos indivíduos que compõem essa pirâmide e olho se há ação de parasitismo. Se está falando de ambiente marinho, eu tenho praticamente certeza que é biomassa. Tá? E por fim, então tem pirâmide de número, de biomassa, pirâmide de energia. A pirâmide de energia é a que melhor representa uma cadeia alimentar, por isso ela é muito utilizada. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aí do Sua Biologia é a mais utilizada. Praticamente todos os materiais que eu tenho visto recente trazem essa imagem, porque ela representa muito bem essa pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ela costuma usar a unidade de medida, que é caloria ou quilocaloria por metros quadrados. Nesse nosso exemplo, ele ainda trouxe por ano, então ele está falando em tempo maior. E aqui a gente observa uma situação. Essa pirâmide, como representa melhor, e como a gente sabe, a energia jamais volta, né? Ela só vai, ela é unidirecional, então ela só vai num ciclo, ela jamais inverte. A gente nunca vai ter pirâmide de energia invertida. Nunca vai ter pirâmide de energia invertida. Nunca. E isso se dá justamente porque a energia só vai, ela não volta. E aqui eu quero destacar para vocês, eu tenho então 40.000 quilocalorias de seres produtores que estão passando para o próximo nível trófico apenas 600 quilocalorias. O gafanhoto, que é o consumidor primário, um indivíduo herbívoro, só vai passar para o anfíbio, que é consumidor secundário, 40.000 quilocalorias. Por que ele está diminuindo a energia em vez de aumentar? Justamente porque os seres têm percas energéticas. A planta, por exemplo, ela está respirando. Ela precisa fazer fotossíntese para produzir a sua energia e que logo é perdida no formato de calor, na forma de calor, né?
E ela é perdida na forma de calor porque pensa, o sol está batendo o dia todo em cima dela, pensa que ela precisa fazer respiração celular, então ela já vai eliminar um pouco de água, um pouco de gás carbônico. Então você acaba tendo um processo de liberação de água, liberação de calor. Então, uma perca de energia em cada grupo. E lembrando que cada indivíduo também vai precisar fazer suas funções vitais. E tudo que você faz dentro do seu organismo, se tem uma perca de energia, né? Por isso que normalmente nessa etapa a gente estuda a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida, que é a grande representação dessa perca de energia. Então a gente consegue perder, né, bastante energia na forma de calor e um pouco que você usa, né? Então a gente costuma fazer essa classificação da produtividade primária bruta e da produtividade primária líquida. A produtividade primária bruta é tudo que é assimilado, ou seja, a biomassa. Então é tudo que o indivíduo conseguiu produzir, conseguiu sintetizar. Só que eu tenho um desconto de tudo que ele consumiu. Então, ele está respirando, ele está fazendo uso, e aí ele acaba, então, passando para o próximo nível trófico uma quantidade reduzida, que é a produtividade primária líquida. É tão reduzido que ele vai passar, em média, 10 a 20% da sua energia para frente, né? O resto fica retido com ele, porque ele utilizou para crescer, utilizou para fazer respiração, e vai conseguir passar aí só 10, 20%. Então, é muito pouco do que ele vai conseguir passar adiante. Meus queridos, pirâmide ecológica é isso? Tem alguma dúvida até aqui? Ô, professor, Diz, aquelas pode teias perguntar. alimentares pode ser representada por pirâmide também ou não? Aí é um pouco mais complicado. Normalmente não é representado. Normalmente a gente representa só a cadeia alimentar, justamente pelo fato de ser simplista, né? Pelo fato da gente conseguir representá-la de uma forma mais simples. Então a gente representa as cadeias. As teias alimentares normalmente são representadas no formato da própria teia, ou eles selecionam partes da teia para você selecionar como pirâmide. Tá? Isso pode acontecer, mas se não, é todo representa toda a teia daí. Tá? Justamente que é muito grande, é um pouco complicado representar numa pirâmide. Certo? Vocês encontram, então, a pirâmide na página 21, 22 e 23. Sugiro que vocês deem uma olhada na apostila. Eu deixei, inclusive, para vocês no plural 4 exercícios para vocês responderem até dia 16. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar que a prof responde, tá? Que pirâmide é isso? E eu quero apresentar hoje para vocês os ciclos biogeoquímicos. Eu vou apresentar e aí eu volto na semana que vem com mais uma live para continuar falando desses ciclos. Deixa eu só apresentar para vocês então. Seguindo o nosso material, então a gente falou de cadeia alimentar, de teia alimentar, falamos de pirâmide ecológica. A gente chega nos ciclos biogeoquímicos na página 29, que é o capítulo 3. Como vocês viram, a apostila é bem curtinha também, capaz da gente terminá-la na quarentena. A prof falou até agora que a matéria, lá na cadeia alimentar, no contexto da ecologia, ela consegue ser reciclada. Ela consegue passar no seu ciclo. Ou seja, os seres estão passando alguns elementos específicos entre eles e eles vão precisar, em algum momento, liberar esses elementos para o meio ambiente, para que eles possam ser reciclados e voltem para os seres. E aqui é importante destacar que os elementos químicos que vão fazer essa ciclagem, essa reciclagem, basicamente são os elementos formadores dos seres vivos. A gente costuma estudar lá no primeiro ano que nós somos formados pelos elementos químicos conhecidos como chumps: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, então os chumps. E os ciclos que nós vamos trazer aqui, basicamente, são esses: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Esses elementos, né, eles são base
para a formação da água, que também é um dos principais ciclos e um dos principais substâncias que precisam passar por essa reciclagem, por essa ciclagem de tempos em tempos. Os ciclos biogeoquímicos que nós vamos trabalhar aqui são 4. Eu trabalho com o ciclo do carbono, do oxigênio, que são ligados, o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio. Eu normalmente disponibilizo para os alunos darem uma olhada por fora o ciclo do fósforo e do enxofre. Esses 2 ciclos não são muito comuns de serem cobrados, por isso normalmente não estão nos materiais didáticos. Mas o ciclo do nitrogênio é o top de linha. Então, quando eu for falar dele, eu vou falar com bastante calma, porque ele é bem conhecido aí por ser o ciclo das pegadinhas, né? Por causar alguns problemas aí em relação a dúvidas, porque ele é só um pouquinho mais complexo, tá? Quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, como eu falei, é a parte de reciclagem dessa matéria orgânica. É a parte que vai devolver esses elementos, os CHOMPs, para o meio ambiente. E a gente consegue, inclusive, separar a palavra em relação às funções que ela faz. Então, é um ciclo, porque é basicamente cíclico, tudo tem um começo e sempre volta nesse começo. Bio, porque tem a ação de indivíduos biológicos. Eu não posso falar dos ciclos biogeoquímicos sem falar dos seres vivos, no qual a gente vai ter os animais, os vegetais, a gente vai ter os fungos, a gente vai ter as bactérias, a gente vai ter os vírus, fazem parte do contexto biológico que ajudam os ciclos biogeoquímicos. O gel, porque está relacionado ao solo, à terra. Sim, o solo é uma das partes mais importantes dos ciclos. Primeiro, porque tem uma reserva de carbono muito importante. Segundo, porque tem uma reserva de nitrogênio muito importante. Terceiro, porque tem uma reserva de oxigênio muito importante. Então, boa parte dos elementos químicos precisarão do solo para voltar para o ciclo, para voltar a alguns indivíduos vivos. E o químico, é claro, se dá pelo conjunto de todas as reações químicas que vão ocorrer aqui. Não é uma nem duas, né? A gente tem uma grande quantidade de reações químicas que vão ocorrer em todo o processo de ciclagem, né, de reciclagem dessa matéria orgânica. Tá? Eu rapidamente vou falar do primeiro, é o ciclo da água. Se vocês acompanharem, eu também inverti no nosso material. Primeiro ele traz o carbono, depois ele traz o nitrogênio, e só depois ele traz a água, que é o último lá da página 39. Tá? Inverti tudo. Eu vou falar do ciclo da água, tá lá na página 39. Sempre que se fala de ciclo da água, a gente precisa lembrar a quantidade de água no planeta Terra. A gente sabe que o nosso planeta tem em torno de 70% de água. A gente sabe que essa quantidade de água não muda. O que está mudando é a quantidade de água potável. Aí nós temos um problema. Inclusive, nós destacamos esse momento de seca, né? Nós não estamos tendo chuva. A previsão de chuva, inclusive, era para hoje e para amanhã. O tempo, por enquanto, não se definiu se vai chover ou não. Mas nós temos aí que achar formas de manter essa quantidade de água no planeta, né? Principalmente de água potável. A gente sabe que desses 70%, 97% dessa água é salgada e ela está nos oceanos, então acabam não permitindo o consumo. Destes 3% que sobram, alguns materiais inclusive oscilam entre 3% e 2%, a gente tem essa água doce. Essa água doce ela está distribuída na sua maioria em água na forma congelada. Nós temos uma pequena porção na forma subterrânea, quando a gente fala dos aquíferos. Nós temos uma pequena porção em lagos, em cursos d'água, e só um pouquinho na umidade do ar, que é água na forma de vapor. Essa água, ela é normalmente reciclada em um ciclo simples, que a gente chama de ciclo curto da água. E a gente observa ele nessa imagem. Igualzinho que vocês viram lá nos estudos no 6º ano, em algumas aulas de geografia, quando a gente fala do ciclo da água, a gente tem um ciclo curto que é muito rápido. Então, eu tenho um rio, ou tenho lá o oceano, o sol bate em cima dessa água, a água evapora.
quando evapora, encontra ambientes mais frios, né? Então, a parte superior, quando encontra ambientes mais frios, ela condensa, formam as nuvens. Essa nuvem, quando está extremamente carregada, vai liberar essa água. Essa água, dependendo da temperatura, pode sair na forma líquida, então de chuva, pode sair na forma sólida, como granizo, ou em casos muito específicos, a neve. A gente sabe que a neve aí é bem específica mesmo. Quando essa nuvem está pronta, ela vai precipitar, então vai permitir a chuva, e aí nós temos algumas opções. Choveu, ele pode encher os reservatórios superficiais. É claro que se tiver água suficiente no solo, que é o nosso problema nesse momento, então nós estamos em seca porque a gente já não tem água suficiente superficial e também não tem água no solo. Então, quando chover, o primeiro ponto que vai encher é o solo e não a face superficial. Então, a gente tende ainda a ter problemas futuros em relação à água. E segundo, ela pode infiltrar, chegar até o solo, lixiviar, e essa água ficar retida, principalmente no lençol freático, ou ficar retida nos aquíferos, que são bem conhecidos na nossa região. Além do ciclo curto que eu relatei a vocês, a gente tem um ciclo longo. O ciclo longo é aquele que depende de alguns seres vivos para fazer esse processo. A gente sabe que nós estamos intimamente relacionados com o ciclo da água. Então, nós, quando respiramos, liberamos vapor de água. A gente observa isso muito no inverno, quando você está 100% encasacado, você vai para a escola fazendo fumacinha. E a gente vai, se Deus quiser, em julho fazendo fumacinha, né, para a escola. Esse processo, você está liberando vapor de água que está indo para a atmosfera. A gente também pode liberar água na forma de urina, que pode ser filtrada, e aí sim a gente tem uma separação de água. A gente pode liberar uma porção de água nas nossas fezes. Então, a gente consegue fazer liberação de água de outras formas. E a planta também, né? Por isso eu não posso deixar de citar. Os vegetais, eles além de fazerem fotossíntese, também fazem respiração celular e eles conseguem fazer liberação de água. A gente até viu ano passado que dependendo da quantidade de água que o indivíduo tem, ele consegue fazer alguns processos específicos, como butação, então liberar gotículas de água, né, em grandes porções. Então a gente consegue ter essa liberação de água pelos indivíduos também. É claro que isso leva mais tempo, porque as plantas tendem a filtrar a água. A gente observou lá no processo da fisiovegetal, quando a gente tem a entrada de água pela raiz. Então, para que isso aconteça, a gente já tem uma filtragem dessa água lá na própria raiz, né? Então, as plantas acabam fazendo esse processo e acaba levando aí um certo tempo para devolver essa água para o meio. Mas devolve ela aí com uma certa qualidade. E o ciclo continua. E chove, evapora, e chove, evapora. É essa a ideia, né? Que continue assim. Mais uma vez, eu destaco a questão da economia de água, né? Vamos economizar água. E nesse ponto, eu não posso deixar de falar da nossa reserva. A Shane puxa a brasa pro assado sempre. E, mais uma vez, eu vou puxar a brasa pro assado. Quando eu estava na universidade ainda, eu trabalhava muito com o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele é o segundo maior reservatório de água doce do planeta. E a gente está falando de aquífero, então a gente está falando de água subterrânea. E vale um destaque, né? Esse aquífero, ele está no estado de Santa Catarina, e a gente tem um destaque aos municípios de São Joaquim e de Lages, porque nós somos pontos de recarga de água do aquífero Guarani. Provavelmente a Prof. Marta já falou com vocês. O primeiro grande aquífero foi descoberto recentemente, faz uns 3, 4 anos, que é o Alter do Chão, que existe na região amazônica. E nós perdemos o nosso posto para segundo maior, né? Observa que ele tem distribuição em alguns estados, como Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil, e alguns estados do Brasil fazem parte. Santa Catarina tem um ponto de recarga, como eu falei aqui na nossa região. Então, nós temos na nossa região uma pedra específica, que é o arenito botucatu. O arenito é uma rocha porosa, ela é feita de areia, e essa pedra ela tem uma função como uma esponja. Então, toda vez que chove,
essa água cai direto nessa pedra, ela é totalmente filtrada pela pedra e acaba ficando reservada nos poros da rocha. Então, entre os grãos de areia, a gente tem uma grande reserva de água, que é o aquífero Guarani. É o aquífero Guarani que está salvando muita gente nesse período, né? Tem muita gente abrindo poços artesianos que está chegando ao aquífero Guarani e está conseguindo fazer uso dessa água, né? Então, a gente está conseguindo aí utilizar o aquífero. É claro que nós somos um ponto de recarga, então a gente tem que ficar muito atento a tudo que é despejado no nosso solo, justamente porque pode chegar até o aquífero. Mesmo que essa rocha filtre, né, algumas porções, alguns metais pesados que forem descartados de forma inadequada podem estar chegando até o aquífero. Então a gente tem que estar atento em relação à preservação desse espaço, né? E eu destaco aí a vocês também, então, a economia de água, sempre. Vamos economizar água. É a ideia. Meus queridos, como estão aí? Tranquilos? Dormiram? Não vale dormir? Tá tudo bem? Ficaram com alguma dúvida que eu possa responder? Tô tranquila? Então, como eu falei, eu deixei lá no plural 4 exercícios. Vocês viram que eu tô mandando exercícios curtos, porque a gente tem que mandar pelo menos um exercício por semana, uma atividade por semana. E eu sei que vocês estão fazendo muitas atividades extras, então eu mandei 4 exercícios lá no plural dessa vez, tá? Eu sempre olho o exercício do plural quando eu vou corrigir, porque o plural, o próprio sistema tem boicotado às vezes alguns exercícios da gente. Então eu sempre olho antes de fazer a correção. Então vocês tem 4 exercícios lá. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Não esqueçam de enviar os exercícios. Ele está com data até dia 16, tá? Então, são 4 exercícios lá no plural. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar, para ficar à disposição. E eu encontro vocês na semana que vem para a gente falar do ciclo do carbono e do oxigênio e do ciclo do nitrogênio. Certo? Certo. Certo, pessoal? Beleza, prof. Então, meus queridos, uma boa semana de estudo. Encontro vocês na semana que vem. Muito obrigada pela parceria. Tá, gente? Agora eu vou interromper minha gravação.